Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil. Nossa gratidão a você que nos acompanha e também pela TV Grandourados. Esse programa que é produzido pela TV Grandourados e transmitido pela TV Com Brasil. Obrigado ao Rubens, nosso diretor, a Roselia e toda a nossa equipe querida aqui da TV Grandourados e também a equipe da TV Com Brasil. E a você que nos acompanha em todo o Brasil, nossa gratidão pela sua audiência. Quero hoje deixar um abraço aqui muito especial para os nossos telespectadores lá do estado de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência, uma alegria chegar até vocês com o programa Mato Grosso do Sul em Foco. E quero convidar todos os nossos telespectadores para vir conhecer o nosso estado do Mato Grosso do Sul, conhecer aqui as nossas belezas naturais. Quero te convidar para conhecer a região de Bodoquena. Uma região muito bonita, cheia de cachoeiras, região de passeio, de ecoturismo. Venha conhecer esta região, pegando ali bonito, Bodoquena, saindo para o vale ali do Pantanal sul-mato-grossense, tá bem? Fica o convite para você conhecer esta região do nosso estado do Mato Grosso do Sul. E hoje nós vamos falar um assunto muito importante que é sobre Deus dar dons aos homens. Então não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. O nosso texto hoje é de Efésios, capítulo 4, os versículos 7 a 11, que diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esse texto é maravilhoso, que fala como Cristo concedeu dons aos homens. E ele começa dizendo assim: a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. É um texto que nos chama atenção porque vai dizer que Paulo estava falando aqui da unidade do corpo de Cristo e que o importante é o corpo de Cristo, a unidade do corpo. Todos nós devemos trabalhar em prol da unidade do corpo de Cristo, e esta unidade ela foi construída por Cristo lá na cruz do Calvário. O ecumenismo é uma versão humana, um humanista tentando promover uma unidade que Cristo já promoveu lá na cruz, quando ele morreu lá pelos nossos pecados e salvou para si um povo. Essa unidade do corpo de Cristo já foi promovida lá na cruz. Nós somos chamados aqui apenas para preservá-la, não para construí-la. Ela já foi construída lá na cruz. Nós somos chamados para preservar esta unidade do corpo de Cristo. Onde tiver um cristão verdadeiro, ele está unido aos demais, mundo afora, aqueles que já estão na eternidade, na mesma fé, no mesmo batismo, o mesmo Deus, a mesma esperança, o mesmo Salvador Jesus Cristo, o mesmo Espírito que nos une. Então esta unidade ela não é fabricada por nós, ela já foi promovida por Cristo lá na cruz do Calvário. Cabe a nós apenas usufruir esta unidade, cultivá-la no sentido de estarmos
atentos a esse relacionamento do corpo de Cristo, mas não construir algo que já foi construído, né? E quando Paulo então está falando desta unidade, ele agora vai individualizar o assunto, porque está falando de unidade, agora vai para o particular. A graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Então, esta graça, que ao mesmo tempo ela é comum a todos os salvos em Cristo, ela agora vai ser individualizada em dons, que nós chamamos dons espirituais. Mas tem algo precioso ainda para Paulo dizer aqui, antes de falar dos dons espirituais. A graça é aquele favor imerecido, e ela foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Então veja que não é um talento natural. Nós temos que separar aqui um talento natural de um dom espiritual. O talento natural, qualquer pessoa, no mundo natural, qualquer pessoa pode nascer com uma aptidão natural para alguma coisa, e justifica aí os grandes artistas, né? Por exemplo, tem pessoas que desde cedo você já vê que será um grande jogador de futebol, ele tem um talento natural para aquilo. Outros na música, outros em alguma outra área da vida, como a arte, a mecânica, a música, enfim, o esporte e tantas outras coisas, não é? Então não podemos confundir talento natural com dons espirituais. Aqui está dizendo que a graça foi concedida a cada um, não segundo um talento natural, não segundo a aptidão natural, mas segundo o dom de Cristo. Fala aqui a proporção do dom de Cristo, ou seja, é o mais elevado de todos os dons, é o dom de Cristo. Quando nós recebemos Cristo no nosso coração pela fé, e Ele vem habitar no nosso coração, esse é o maior de todos os dons. Quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador e Senhor, e é um dom, é uma dádiva de Deus, não é uma conquista do homem, é uma dádiva de Deus. E a proporção do dom de Cristo, ela é muito alta, é uma medida elevada que nós não temos condição de produzi-la por nossos esforços, nem por nossa religiosidade, nem por nossa moralidade, mas ela tem que ser uma dádiva de Deus a nós. Então, a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. E aqui vai dizer o seguinte: quando ele subiu às alturas, e é uma referência ao Salmo 68, versículo 18, que diz que quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Interessante que esse Salmo 68 é uma expressão lá do Antigo Testamento de falar de Deus como um guerreiro que desceu a uma batalha, e ele conquistou a batalha, venceu a batalha, conquistou o inimigo e tomou os seus despojos. Isso era muito comum no campo da guerra. Quando um exército vencia, o outro tomava os despojos, e dentre aqueles despojos vinham também pessoas. Nós temos uma referência bíblica muito forte disso, de quando, lá em Gênesis 19, quando Abraão saiu para a guerra dos 4 reis e venceu a batalha e tomou os despojos, e tomou também homens como despojo. Ou seja, ele agora vai submeter aqueles homens ao trabalho. Então, homens também às vezes são tomados como despojos. E aqui a referência, Paulo lê o Salmo 68 e interpreta esse salmo como sendo a vinda de Cristo a esse mundo. Quando ele nasceu lá na manjedoura, desceu do céu, veio até nós, nasceu lá em Belém da Judéia e realizou o seu ministério, tantos milagres, tantas parábolas, tantos ensinamentos, conquistou o seu reino, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus. Então ele desceu do céu à terra, realizou a sua obra,
e subiu vitorioso ao céu. Paulo está interpretando o Salmo 68 como sendo uma referência a Cristo. E ao descer à terra, voltar aos céus, ele então recebe homens como dons, como dádivas. De uma certa forma, todos aqueles que Cristo vem habitar no coração dele, também Cristo os recebe como sendo parte dos despojos da guerra que ele venceu e nos arrancou das mãos dos seus inimigos e nos conquistou para ele. Então nós fazemos parte da conquista de Cristo nesta terra. Se você crê em Cristo como seu Salvador, você faz parte da conquista de Cristo, da sua vinda a esse mundo. E Paulo vai dizer aqui em Efésios, então, 4, versículo 9, que aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Nós lemos isso no final do Evangelho de Lucas, no início do Evangelho no início do livro de Atos. A única ascensão aos céus que o Novo Testamento registra é Cristo. Não tem mais ninguém, nem apóstolo, nem nenhuma outra pessoa da igreja cristã, e nem outra narrativa bíblica do Novo Testamento, senão uma única narrativa da ascensão de Cristo, quando ele subiu aos céus. Ele sim foi assunto aos céus, depois de ressurreto, ele voltou. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, diz aqui o texto, acima dos céus, para encher todas as coisas. Então Cristo desce essa terra, conquista uma vitória, conquista um povo como despojo. A ideia é que foi tirado da mão do inimigo, conquista como despojo e subiu de volta aos céus para encher todas as coisas, reina e vive, governa pelos séculos dos séculos. Isso é muito precioso. Então, primeiro Paulo está dizendo, a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Então Cristo é o grande dom que a nossa alma recebe. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem absolutamente nada. É por isso que este programa sempre tem levado a mensagem do Evangelho até você e convidado você a entregar a sua vida a Cristo pela fé. Porque quem tem Jesus tem o maior de todos os dons. Aqui fala assim, segundo a proporção do dom de Cristo. Tem o maior de todos os dons, tem Cristo morando no seu coração, habitando no seu coração pelo seu Santo Espírito, e sob o governo de Cristo, sob a esperança de Cristo, sob os efeitos da ressurreição de Cristo, já desfrutando da vida eterna, que nós já começamos a desfrutar dela aqui, a partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Então nós já temos um preâmbulo daquilo que será para todo sempre, mas é por causa do dom de Cristo. Quem recebeu a Cristo recebeu o maior de todos os dons, o maior de todos os presentes. Então a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. E não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para falar sobre esses dons. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição. E a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Olha, você está ligado no programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil e pela TV Gran Dourados. Quero deixar um convite para você vir a Dourados, conhecer a cidade de Dourados. Vindo aqui, conheça a Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Será uma alegria receber você ali na igreja e poder também cultuar o Senhor conosco, tá bom? Fica aí o convite para você e a sua família. Vindo a Dourados, venha conhecer a nossa querida Igreja Presbiteriana de Dourados. E hoje nós estamos falando em Efésios capítulo de número 4, a partir do versículo 7, que a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. E o versículo 11 fala assim,
que então Cristo, tendo subido aos céus, ele está sentado à destra do trono de Deus, onde ele governa sobre todas as nações com o seu cetro de ferro. Ele intercede por nós, é o único mediador entre Deus e os homens. Ele intercede por nós diante do Pai. Nós temos um intercessor diante do trono do Pai por nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou e subiu aos céus. Ele, além de nosso intercessor, ele também é o doador de todas as bênçãos que nós recebemos como povo de Deus. Hoje nós recebemos em Cristo. É em Cristo que nós somos abençoados. Então é Ele que dispensa sobre nós as suas bênçãos dia a dia, e é Ele quem voltará para buscar a sua igreja e julgar este mundo. Então o ministério de Cristo, a obra de Cristo é muito completa. Você precisa de conhecer a obra de Cristo. E dentre estas coisas, e neste tempo, quando se refere à igreja, vai dizer que ele concedeu dons aos homens. Então diz aqui, a uns, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Interessante que nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, pelo menos 4 listas dos dons espirituais. Esta aqui em Efésios capítulo 4, temos outra lá em 1 Coríntios 12, temos outra em Romanos 12 e temos outra na segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Então são pelo menos 4 listas, e aqui é uma lista específica. Deus, o chamamento de Deus aos homens. Deus concedeu dons aos homens. A uns ele concedeu, chamou, concedeu para ser apóstolos. Aqueles que ele chamou são 12 apóstolos. Depois, com a morte de Judas, a igreja primitiva elegeu outro no lugar de Judas, e temos Paulo, que é o nascido fora de tempo. Então, quando nós olhamos essas listas do Novo Testamento, nós vemos que é o próprio Deus que concedeu uns para apóstolos. Quando morre Judas Iscariotes, que suicidou depois de trair a Cristo, a igreja primitiva escolheu outro, que é Matias, para colocar no lugar de Judas, para completar a galeria dos 12 apóstolos. E depois nós vemos Paulo como nascido fora de tempo, o último dos apóstolos, e apóstolo aos gentios. Ele mesmo fala na sua carta, em todas as saudações, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Então ali encerra a galeria dos 12 apóstolos, e obviamente Paulo está fazendo aqui uma referência a estes apóstolos que Jesus chamou, que Jesus instituiu, e que a igreja foi fundada sobre a doutrina dos apóstolos. Então, a referência aqui a esses apóstolos é aqueles que lançaram os fundamentos da igreja. Ao lado deles, com uma função muito similar, Paulo cita aqui os profetas. E aqui nós temos que lembrar dos profetas do Antigo Testamento: Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, e os profetas menores, são 12, não vamos citar todos. Tem João Batista, o último profeta, aquele que veio como precursor de Jesus para preparar o caminho. E é claro que Paulo está fazendo aqui uma referência diretamente a estes apóstolos e profetas institucionalmente já conhecidos pela igreja e já recebidos pela igreja. A igreja é apostólica, mas ela não tem mais apóstolo, mas ela continua tendo a natureza apostólica. A igreja, ela tem uma voz profética neste mundo, mas aqueles profetas no modelo do Antigo Testamento, que Deus falava diretamente com eles, eles diziam: assim diz o Senhor.
eles não têm mais. Hoje nós temos a palavra, a profecia. E todas as vezes que nós abrimos a Bíblia e pregamos, como estamos fazendo aqui agora, nós estamos usando a voz profética, levando a profecia, levando a palavra de Deus até o ouvinte. E a profecia no contexto do Novo Testamento tem tudo a ver com isto, você interpretar a palavra de Deus ao povo e transmitir a palavra de Deus ao povo com fidelidade, com zelo, com amor, como os profetas do Antigo Testamento. Só que lá o profeta do Antigo Testamento dizia, assim diz o Senhor, era a chave da autoridade profética daquele profeta lá do Antigo Testamento. Deus me falou assim, e é para eu dizer assim. Então, a profecia nunca teve esse cunho de ficar tentando adivinhar a vida de alguém. Ela sempre foi Deus falando e o profeta transmitindo com fidelidade aquilo que Deus falou a respeito do povo de Israel, a respeito das transgressões do povo, e quase sempre a profecia não vinha para agradar gregos e troianos, ela vinha exatamente para, às vezes, para confrontar o pecado do povo. O profeta não era muito querido, ele era castigado, ele era judiado, ele era perseguido, mas a uns Deus concedeu, chamou para ser profetas. Não é verdade? E toda vez que o pregador abre a palavra de Deus e prega com fidelidade, a profecia está sendo anunciada, a palavra de Deus está sendo anunciada àqueles que ouvem. Então concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e aqui tem um teor muito missionário, como Timóteo, Tito, Epáfras, Epafrodito, e outros que saíam junto com Paulo. Paulo também cumpriu o papel de evangelista, e lá para Timóteo ele diz, faze o trabalho de um evangelista. Ou seja, ele entendeu o dom de Cristo dado a Timóteo para ser um evangelista. E assim nós vemos até hoje, enquanto os apóstolos e os profetas foram aqueles que lançaram os fundamentos da igreja, evangelistas, pastores e mestres são agora aqueles que vão propagar a profecia, propagar a doutrina apostólica, anunciar aquilo que está escrito nas escrituras sagradas. Só que o evangelista tem aquele papel mais missionário, de sair, de pregar, de evangelizar, de levar a palavra de Deus. Pastores e mestres já é uma outra referência dos dons dados por Cristo, mas que tem um papel mais ligado a uma igreja local, ou seja, a levar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, instruir a palavra de Deus e a pastorear a igreja de Deus, o rebanho de Deus, cuidar desse rebanho para o bom pastor que é Cristo e em nome do bom pastor que é Cristo. Se você olhar os dons que Paulo está falando aqui, que Cristo concedeu aos homens, ele vai dizer em seguida que esses dons foram dados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos e também para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, todos eles estão ligados à mensagem do Evangelho, à pregação do Evangelho. Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres. Todos eles estão ligados à proclamação do Evangelho e ao ensino da palavra de Deus para a edificação do corpo de Cristo, para que todos cheguemos à perfeita varonilidade, ou seja, o varão perfeito é Cristo, né? Para que Cristo seja formado em nós e para a edificação do povo de Deus. Então esses dons não são dados para uma autoexaltação daquele que recebeu, mas ele foi dado com vista ao serviço aos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, são dons de serviço, de trabalho, e não dons de relevância para tornar aquela pessoa importante no meio da irmandade. Mas, embora não seja para isto, não deixa de ser importante termos no nosso meio pessoas a quem Cristo dá esses dons, para que o corpo de Cristo seja edificado, fortalecido, pastoreado, guiado às fontes da água da vida,
que são a palavra de Deus. A Bíblia nos apresenta Cristo e em Cristo nós encontramos salvação e vida eterna. Então é isto, a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Não saia daí, nós vamos dar o intervalo e voltamos para concluir o programa. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Olha, chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Obrigado pela sua audiência e nós vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor mandou Jesus, o teu Filho, a este mundo para nos salvar. Ele desceu aqui, conquistou, ó Deus, os seus inimigos, concedeu dons aos homens, subiu aos céus, permanece para cuidar da sua igreja como cabeça e rei da igreja, continua cuidando, zelando da igreja, preparando para a sua volta gloriosa. Bendito seja o teu nome. Continue, ó Deus, fortalecendo a vida de cada um que nos ouve neste programa, neste momento. Peço a tua bênção, a tua graça e a tua paz. Estenda a tua mão e estes dons de Cristo ao coração daqueles que nos ouvem, para que sejam recebidos pela fé em Cristo e tenham uma nova vida, uma nova esperança, tenham um verdadeiro sentido para o seu viver. Muito obrigado por este tempo juntos, oramos no nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua audiência, continue na programação deste canal.